Olá, eu sou o Dr. Bruno Bedosky, sou médico especialista em reprodução humana da clínica BedMed e no vídeo de hoje eu vim falar para vocês um pouco mais sobre o processo chamado barriga solidária. Afinal de contas, a barriga solidária ela é permitida no Brasil? Quais são as regulamentações impostas pelo Conselho Federal de Medicina? Quem se beneficia desse tipo de tratamento e quais são as etapas desse tratamento para que seja obtida uma gestação? Se você ficou interessado mais sobre esse assunto, fique até o final do vídeo que eu vou tentar fazer um resumão para vocês sobre as principais indicações e como funciona todo esse processo. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu queria convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, deixarem aquele like e não se esquecerem de compartilhar esse conteúdo com quem possa se interessar. Assim como todos os tratamentos dentro da área da reprodução humana, o processo chamado barriga solidária é um tratamento que é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, constantemente, o Conselho Federal de Medicina ele publica atualizações sobre as normas técnicas dentro da área da reprodução humana. E uma das técnicas da reprodução humana que é permitida aqui no Brasil é o que nós chamamos de barriga solidária. A barriga solidária é um tratamento no qual uma mulher, de forma altruísta, sem caráter lucrativo ou comercial, opta por ceder o seu útero e passar por todo o processo de uma gestação para que outra pessoa ou outro casal possa ter o seu filho. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre como funciona isso. Então vamos imaginar. Nós temos três principais indicações para esse tipo de tratamento. Primeiro, casais heterossexuais nos quais a mulher não pode engravidar, ou porque ela nasceu sem o útero, ou porque teve que fazer alguma cirurgia no qual retirou o útero, ou porque às vezes ela tem uma doença grave e não pode passar por um processo de gestação. Segundo, casais homoafetivos masculinos. E terceiro, homens solteiros que estão buscando em ampliar a sua família. A partir do momento que essas pessoas ou esses casais buscam uma clínica médica especializada em reprodução humana, eles precisam de um útero para que aconteça a sua gestação. E como eu já disse, no Brasil esse tipo de tratamento ele é permitido pelo Conselho Federal de Medicina, mas existem algumas normativas que precisam ser seguidas. Primeiro, a cedente temporária do útero não pode receber para realizar esse tipo de tratamento, então, como eu já disse, é um tratamento altruísta. Claro que durante o processo de gestação, as despesas médicas, com o plano de saúde, com a questão do parto, são pagas pela pessoa ou pelo casal que está almejando a gestação, mas ela não recebe nada em troca por isso. Então, por isso que barriga solidária é um termo diferente do que barriga de aluguel. Barriga de aluguel é um tratamento que não é permitido em território nacional. A gente sabe que existem outros países, como por exemplo Estados Unidos, México, Colômbia, no qual esse tipo de tratamento é permitido, mas aqui no Brasil, sem caráter lucrativo ou comercial. Depois, a gente tem que ter um vínculo, teoricamente, de consanguinidade para que essa cedente temporária do útero possa realizar esse tratamento para a pessoa ou para o casal. O que é parente em até quarto grau? Ou é mãe, ou é filha, que no caso de primeiro grau, ou é irmã, ou é avó, no caso segundo grau, ou de repente é tia ou sobrinha, que no caso é terceiro grau, ou até mesmo prima. Mas, em alguns casos em que não existe uma parente em até quarto grau que possa realizar esse tipo de tratamento, a pessoa ou o casal pode mandar uma carta para o Conselho Regional de Medicina solicitando uma exceção para aprovar que de repente uma conhecida ou uma amiga realize esse tipo de tratamento. A cedente temporária do útero, ela já tem que ter tido pelo menos um filho vivo e é importante que ela tenha uma idade abaixo dos 50 anos. Quanto mais jovem a cedente temporária do útero for, melhor, porque menos riscos de complicações durante a gestação ela vai ter. E se a cedente temporária do útero for casado ou estiver em união estável, o parceiro ele tem que assinar um termo de consentimento permitindo a realização desse tipo de tratamento. Esse tratamento ele é um tratamento mais complexo e, como eu já disse, tem várias etapas que precisam ser seguidas. Então, todos os envolvidos nesse processo precisam passar por uma avaliação psicológica detalhada e ter uma liberação médica para a realização desse tipo de tratamento. E além disso, é fundamental que exista uma equipe de advogados por detrás que regulamenta
toda essa atuação, dizendo de forma clara que a cedente temporária do útero está ciente de que está recebendo um embrião formado a partir de um óvulo de uma outra mulher com o sêmen do seu parceiro ou de um doador, e que essa mulher, no caso a cedente temporária do útero, não tem nenhum vínculo genético com essa criança. Então ela também assina um termo de compromisso a respeito do registro civil dessa criança, deixando bem claro que não existe nenhum vínculo que corresponda a mãe e filho. Basicamente, ela está passando apenas por um processo no qual ela está cedendo temporariamente o seu útero para que viabilize a gestação. Passado por esse processo, é fundamental que o casal ou a pessoa que estão, por detrás dessa cedente temporária do útero cuidem da saúde dessa pessoa e que se responsabilizem durante todo o ciclo gravídico puerperal por cuidar de todos os processos jurídicos envolvidos, todos os processos de custos financeiros, para que o tratamento ocorra da melhor maneira possível. E hoje em dia a técnica de barriga solidária permite a ampliação de diversas famílias, é uma técnica regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e tem amplas taxas de sucesso. Se você ficou interessada sobre esse assunto, não se esqueça de deixar as suas dúvidas aqui nos comentários. Mais uma vez eu convido você a se inscrever no nosso canal, que continuamente iremos publicar mais vídeos sobre fertilidade e reprodução humana. Nos vemos em breve.